Queria perguntar também, Tari, é um tipo de narcisismo, aqueles casos, acho que chama The Act, é a série que tinha, mas era sério o caso, né? Aquilo já era mais pro lado da sociopatia, mas tem narcisismo junto. Da mãe que... Munchausen by proxy, Munchausen por procuração. É isso aí, isso chama o quê? A doença? Isso. Ah, o nome Isso. da doença. Mas a você- mãe... Perdão. Não, Não, é imagina. que só pra gente não perder que você falou, tem muita coisa pra falar disso, mas antes do xixi. Então, Ah, é verdade. Lembra aí do Mas- Munchausen by proxy. Ia ser da personalidade não, tanto da... faz a ordem. Pode Tá terminar. É só pra gente não perder o assunto. Beleza, é que aqui esse papo é rico demais, é a gente doido. vai extrair tudo que você tem. Que bom, bora. A mãe que dava remédios pra filha, fazia ela pensar que era doente. E a filha não era doente. Ah, meu Deus. É E essa verdade. série- E um dia você ela falou descobriu. disso. Você falou o nome, eu não me liguei. O nome é a pessoa, literalmente. É. Mas agora você falou da história, eu lembrei Sim. que você já comentou. Sim, é um caso... Um caso real, né? Um caso real. E ela mata... Não é spoiler, tá? É um caso criminal. Ela mata a mãe. Sim. Ela mata a mãe e consegue sair. Esses casos são assim. Tem um transtorno chamado Munchausen, tá? A pronúncia, eu acho que é alemão. Não falo alemão, então certamente não é essa a pronúncia, tá? Mas o nome é algo assim. E o que é isso? É quando a pessoa, ela finge doenças para ela receber atenção da equipe médica. Só que tem vários transtornos que fazem uma pessoa fingir doença. Não é só narcisismo. Quando ela finge, é Munchausen. Quando ela faz outra pessoa ficar doente ou fingir ser doente, ou ela convence a pessoa de que é doente, isso é Munchausen por procuração. E geralmente, 95% dos casos é a mãe, tá? Não é o pai, é a mãe. E ela pode ter vários transtornos. Então, ela pode ter um transtorno psicótico, ou seja, ela escuta vozes que falam que o filho está doente, que tem que fazer esse procedimento, aquele outro procedimento, e aí ela acha que é aquilo mesmo. Então, ela fica submetendo o filho a vários procedimentos não necessários. Não deixa sair de casa. Isso. Mas isso é um caso, onde ela é psicótica, tem um transtorno psicótico, tem vários transtornos psicóticos. Ela pode ser borderline, ela pode ser narcisista, ela pode ser sociopata, né? Então, o que a mãe que faz isso podem ser várias coisas. Mas nesse caso específico do The Act lá, a gente já estava falando sobre uma narcopata, né? Uma narcisista, já pro lado da psicopatia ou sociopatia, não é? E aí, é uma situação onde... Isso é interessante porque tem diferentes cenários, tá? Então... Vamos começar num cenário bem leve, tá? Que acontece com frequência em famílias narcisistas que eu já vi várias vezes. Muitas vezes, um filho é escolhido para ser a criança inválida. Eu chamo de criança inválida, ou criança incapaz, ou criança inadequada. Esse filho é convencido de que ele tem algum tipo de transtorno, mesmo que ele não tenha. Às vezes ele até tem, mas tipo, quando a sua criança tem um transtorno, você ajuda ela a se inserir na sociedade com aquele transtorno, Você né? tá jogando na cara O dela. processo é o contrário, né? Não é? Então, às vezes, a criança tem um transtorno, mas muitas vezes não tem. E a mãe e o pai começam a colocar ideias na cabeça da criança desde da infância de que ela nunca vai crescer normal. Então, ou começa a falar que ela tem algum tipo de transtorno psicológico, que ela vai sempre ter que ficar perto de mamãe e papai. Aí, tipo, um daqueles casos lá dos filhos com 40, 50 anos de idade, nunca conseguiu sair de casa porque tem algum transtorno não diagnosticado, que não tem nada, na verdade. Né? Os pais acreditam nisso? Ou não? O narcisista acredita na própria mentira. Aí a gente tem que entrar em porquê e como que isso acontece, como que isso é possível. Então, o narcisista, ele vive numa semi-psicose. Ele mente patologicamente sobre tudo, mesmo que ele não precisa mentir, de tanto que é hábito. Como que é o nome da pessoa que... Peraí, calma. A pessoa Ai, caramba. Como a pessoa mente sobre tudo? Tem um nome pra isso que me sumiu agora. Mitômana? Isso aí, Então, mitômana. o mitômano, ele necessariamente é narcisista? São duas coisas que correm ali... Eu tô falando porque eu convivi muito tempo com uma mitônoma. E era assim...
não era a ponto, você sabe, né? Sei Da quem é. história. Já sei. Não era a ponto de fazer mal, mas enchia a porra do saco. A pessoa Sabe? que mente patologicamente, geralmente isso é uma defesa contra a vergonha. Ou alguma situação desconfortável que ela não quer estar vivendo. E começou na infância, ela não tinha como pedir ajuda pra ninguém. Então ela começou a mentir pra fingir que não era aquilo. Não necessariamente ela é narcisista. Mas todo narcisista mente patologicamente a ponto de viver numa semi-psicose. Tá? Eu vou contar uma historinha pessoal pra vocês começarem a entender como que brota isso. Tá. Né? E eu não sou narcisista, gente. Meu diagnóstico é outro. Não é narcisismo. Tá. Mas essa historinha mostra o nível de desespero emocional que uma criança tem que estar para ela começar a mentir e achar que essa é a única solução. Inclusive, depois a gente quer saber da sua trajetória pra ver como você Tá. se especializou nessa E ainda vertente. faltou Nós em Fuga. Vamos ter que não. listar aqui os Vai ter que pegar um pedaço de papel aí. Tari, é hoje. Mas conta a história. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu não falava inglês. Aí, nos primeiros meses, eles colocaram a gente numa escola para imigrantes. Aí lá tinha vários idiomas, mas não tinha ninguém que falasse português. Então, eu não sabia falar nada. Né? Nada. Me ajuda, professora, professor, nada. Estava lá num país que eu não conhecia. As pessoas falavam comigo o tempo inteiro, eu não entendia nada, não sabia responder. Aí, no primeiro dia de escola, eu tinha que fazer xixi. Olha a história do xixi. Será que é isso? Vamos descobrir. Olha a história do aí. xixi, gente. Aí eu não sabia pedir pra ninguém. E ninguém tinha me explicado nada, ninguém falou que não ia ter ninguém, então fiquei quieta. Aí passaram uns minutos. Eu tendo que fazer xixi. Eu pensei que tinha que fazer xixi. Aí passou 1 hora, eu segurando xixi. Aí a gente foi fazer uma atividade em grupo lá fora, eu segurando xixi. Desesperada, desesperada, desesperada. E eu lembro que eu segurei o xixi tanto tempo, eu não sei quanto tempo eu segurei o xixi pra isso acontecer. A gente estava numa atividade lá fora, as crianças de mãos dadas, num círculo. E eu lembro a cena que o meu xixi, eu me mijei, só que ele estava com tanta força, tanta pressão, que ele atravessou a calça jeans que eu estava usando e ele se projetou 1,5 metro na minha frente. Foi. E todo mundo... Porque é óbvio, né? Mas ninguém entendeu. Tipo, como é possível uma menina projetar 1,5 metro de xixi? Aí eu comecei a fazer xixi lá na frente de todo mundo, morrendo de vergonha. Aí olha o que minha cabeça fez. Vamos entrar na cabeça de uma criança. Ninguém me explicou nada. Não tinha um adulto. Não tinha como eu me comunicar. Não tinha como eu pedir ajuda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Vergonha, 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 vergonha. Quando eu entrei na sala de aula, meu cérebro fez um negócio. Reescreveu a história para que eu não sentisse vergonha. As crianças olhassem para mim e eu... Você acredita? Tava lavando minhas mãos lá no banheiro, me molhei toda. A criança viu que eu fiz xixi. Eu fiz na frente dela. Mas eu sentia tanta vergonha e não sabia para quem pedir ajuda, que na minha cabeça infantiloide, se eu só fingisse que a realidade era diferente, tava tudo certo. Então eu passei aquela semana inteira falando para as pessoas, você acredita, gente? Aquele dia eu lavei minhas mãos e me molhei. E todo mundo tipo... com aquela cara de dó de mim, sabe? E eu não sabia para quem pedir ajuda. Aí a professora veio, pegou minha mão, e ela não falava português, mas ela apontou, ela falava espanhol, ela apontou pro banheiro, ela falou, banho, banho. Né? Você deu para sacar o desespero de uma criança que não tem para quem pedir ajuda? Então ela tem que lidar com a vergonha de algum jeito. Inventou uma mentira. Ela inventou uma mentira. Narcisista, ele tem a idade emocional de uma criança. Ele tem as atitudes, a visão de mundo, os mecanismos de defesa de uma criança. Ele é tão infantiloide porque ele é uma criança. Em algum lugar da infância dele, ele estava sentindo tanta vergonha e não tinha um adulto para ajudar. E aquilo era tão rotineiro e tão comum que o único mecanismo que ele tinha de defesa era simplesmente fingir outra coisa, né, gente? Então ele começa numa idade muito cedo, onde a criança mistura mesmo o que é real e o que não é, né? Ele começa a mentir, só para não ter que reconhecer aquela realidade. Todo mundo conheceu uma criança assim da escola que mentia deliberadamente e todo mundo sabia que ele estava mentindo. Isso. Teve uma menina que estudou com a minha turma, tal, que a gente se formou todo mundo junto. E ela falava umas coisas que a gente sabia que não era. Sim. Sabe? E, assim, todo mundo tinha esse olhar de pena mesmo pra ela. Porque era...
alguns colegas da sala já tinham ido na casa dela e ela teimava em falar coisas sobre a casa dela que a gente sabia que não era, porque já tinham ido lá e visto. E assim, tava tudo bem não ser aquilo, não era nem... E não era nem pra, tipo assim, financeiro pra mais ou pra menos. Ela só mentia coisas assim, tipo, não, porque meu quarto é rosa. É mentira que não faz nenhum faz sentido. Isso, Não- isso. É qualquer mentira. Nem o narcisista sabe porque tá mentindo mais. Eu lembro uma vez, isso foi tão marcante pra gente, uma professora nossa tava contando, era em Sorocaba isso, e a nossa professora tava contando que tinha vindo pra São Paulo na estreia de uma peça naquele final de semana. Ela tava comentando, gente, eu fui numa peça final de semana, não. Era uma estreia de uma peça e ela tava muito empolgada, ela era toda cantora, artista, tal, então ela tava feliz contando pra gente, sabe? E aí essa menina tinha ido ao banheiro na hora, e ela perdeu a parte de fui a uma estreia. Ela perdeu essa informação. Quando ela voltou do banheiro, a professora estava já empolgada contando. Aí ela falou, eu sei, eu vi já essa peça. E aí, nem a professora teve coragem de dizer, tipo, você não viu, gata. Fui na estreia. Você não viu. Entendeu? Foi agora, foi ontem. E você consegue sentir essa dó que você sente de alguém fazer isso? Porque é tão esquisito. E você não entende porque... E dá uma certa dó que você vê que a pessoa tá lá. E ela tá acreditando. O que acontece com o narcisista? Como ele começa a mentir muito cedo, ele nunca desenvolve a capacidade de lidar com a realidade. Não tem outra capacidade. Então, o cérebro dele mente mesmo que ele não precise. Então, em que situação? Ele tá lá no seu dia a dia, brotou uma situação que gera vergonha, já começa a mentir. Brotou uma situação que gera culpa, começa a sentir. Como ele tá se sentindo, muitas vezes, né, ele se sente abandonado, porque, por exemplo, eu falei que tem duas formas de formar um narcisista, né, através do abuso e não dando limite. Mas esse não dar limite também é não dar amor, tá? Sim, total. Entendeu? Então, tipo assim, os pais, muitas vezes pais milionários, a criança tem as melhores babás, ela tem tudo, ela só não tem os pais. Sim. Né? Sim. Então, essa criança, ela começa, tipo, toda vez que ela sente vergonha, ela começa a mentir. E tudo bem na cabeça dela de criança, aquilo não é tão sério. Mas aí o narcisista, ele fica preso nessa idade emocional. É isso que trauma é. Trauma é você ficar preso na idade emocional onde aconteceu o trauma. E você age daquele jeito. Quando qualquer outra coisa